Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, sou escritora, compositora, professora de música e este é o meu canal. Então assim, eu sei que vai daqui a pouco fazer uma semana que lançou a música e eu estou gravando agora. Porém, vamos falar de Rover do Kai. Eu já escutei pedaços da música pelo TikTok inteiro porque, né, o TikTok, né, já tá viralizando lá no meio K-pop porque é o Kai, porque é uma música incrível do pedaço que eu escutei e óbvio, eu vi o challenge com a Momo hoje, então é a Momo, eu precisava, eu não ia passar sem ver, é a Momo. Hoje a gente vai falar do Kai. E pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu gosto de falar de música com conhecimento de causa pra fazer você entender, aprender e conhecer e gostar mais de música. E hoje a gente vai falar de Rover do Kai. Então, pra você que já é inscrito, já sabe muito bem como é que funciona aqui. Não é meu fantasminha perdido. Mas pra você que não sabe, esses vídeos são tanto quanto longos porque eu pauso, não é apenas um react, eu vou explicar, eu vou analisar e dizer pra vocês o que exatamente tá acontecendo e como todo o trabalho audiovisual, então eu também vou fazer uma pequena análise sobre o vídeo, se for cabível, se for necessário. Então já se sente confortável, puxe uma garrafinha de água e vamos ao vídeo. Lembrando que se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e se torne um fantasminha perdido. Aí então a gente já começa. Peraí, ele tá falsificando os passaportes. Que a gente tem aqui, que eu já tinha meio que percebido dos pedaços que eu escutei do refrão, óbvio, né? A gente tá falando de uma música com um beat que... Ai, nossa, me dá um negócio meio de música latina, porque ele está numa síncopa. Então, essa... Ele é uma síncopa. O que que significa? Significa que dentro dessa clave, desse rítmico, dessa sequência rítmica, ele não tá batendo dentro de uma quadratura, vamos colocar assim. Ou seja, ele não está estável, ele não é seguido exatamente igual. Então, a diferença entre a primeira batida e a seguinte, ela é diferente entre si. Isso é uma coisa muito usada em música latina. Ao redor do Brasil tem muito, em toda a América Latina, ele é uma clave musical muito usada. E aí depois a gente tem mais elementos, que é esses que é usado também, seja qualquer que seja este instrumental, este timbre, ele traz um quê latino, porque são ritmos, são sons, são timbres que a gente geralmente associa à música latina, porque já faz parte do imaginário cultural. Sim. E esse baixo usado aqui, ele é extremamente usado. Então a gente realmente tem um beat latino. A gente pode ter um quê de afrobeat também. Porque a gente tem uma derivação dessa colonização. Quando veio pra cá, teve que, óbvio, ele foi moldado, ele foi diferenciado, ele se distanciou, mas ele tem certas linhas muito parecidas. E não é de agora que a gente tá vendo que alguns grupos que não são costumeiros a usar o afrobeat, o beat latino, estão começando a usar. E a SM tá meio que, né, a SM tá namorando a América Latina, sabe? Tá jogando um charme, tá flertando bastante. Eu acho interessante. A gente pode conversar, né, mais sobre isso. Vamos lembrar o que o Super Junior vai fazer aqui no Brasil. Não sei nem como eles trouxeram o NCT.
que eu não consegui, mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, a gente tá falando do Kai, que é dançarino. Ele tem um range onde as músicas dele realmente trabalham muito com a dança, com o beat. Ele é de sentir, ele trabalha muito o R&B, ele trabalha beats de dance. Então, trazer um afrobeat barra beat latino, até porque eu não sei porque, mas essa vibe de por que ele está em um cabeleireiro, eu também lembra, trabalha com o imaginário da gente, sabe? Então traz mais uma informação que tá no clichê do imaginário. O que é o clichê? O clichê é um negócio que a gente já viu tantas vezes que a gente associa direto àquela coisa. Porque, ai, que clichê. Não, que clichê. Ele tá se usando para trazer mais informação, te trazer mais ainda para este meio ao qual ele quer. E é uma coisa que, sei lá, funciona bem com o Kai. Vamos lembrar que isso aqui é uma música pra ser dançada, então eu não tô nem um pouco preocupado com o que a letra quer dizer. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que a letra quer dizer. Eu gostei dessa pausa. Foi uma pausa, a cara dele foi interessante, foi engraçado. E lembra de não deixar ele cortar meu cabelo. Não, para! Então a gente tá trabalhando na estrofe, a estrofe pra refrão. Que a gente tem... É um negócio que entra rápido no cérebro, fica... E ele tem esse beat sincopado, ou seja, que falta notas, que ele traz um gingado maior. Ele traz um swing, ele é mais dançado. Então a gente vai juntando uma coisa em cima da outra. Isso aqui é pra viralizar. Aí a gente tem o Kai sendo o Kai, que obviamente aí a gente lembra que é o Kai, porque é o Kai. Então ele tem esse quê sedutivo, seduzente. Que, né, a gente tem não só sensual, mas sedutivo. Também um pouco sensual, porque também a gente tá trazendo o beat latino, a gente tem também, né, aquela coisa que cai de novo no imaginário. Eu já tô com a caneta na mão, vocês sabem o que isso acontece, né? Se você não sabe, porque você não tá aqui no canal tempo suficiente, então já se inscreve, já deixa um like nesse vídeo, que você vai descobrir se você ficar tempo suficiente aqui comigo. Vamos lá, voltando, o Kai. Vamos... Neons, vermelho e cian, porque esse é o tom do azul, cian, usado trocentas mil vezes. Então, eles são opostos, né, gente? Então, a gente tem essa coisa praticamente oposta, porque a gente tem o cian, o magenta e o amarelo. Então, o vermelho tá mais ou menos aqui assim. Então, ele meio que dá de contra com o azul cian, que são luzes que ficam boas, né? Elas têm um bom contraste entre si. Quando a gente trabalha esse contraste, a gente junta com essa voz, com um fry, o que ser o fry? É uma técnica vocal onde você usa essa crepitação na voz para qualquer outra coisa. Você pode usar essa crepitação no grave, no médio, no agudo. É só você ter técnica e estudo. Eu não tenho. Então, não vamos forçar a garganta da criança. Então, tudo isso, mais a dança, mais cheio de dúvidas, agora tem que parar. Vamos indo aos poucos com os pedaços da letra, né? Call me Rover, come over, tem essa coisa, né, seduzente. Lembrando que quando eu falo seduzente é sobre envolver, é sobre te chamar pra perto, é meio como um canto de sereia, que ele vai te trazer pra perto. Sedutor, seduzente, sensual é uma outra vertente disso aí. Ele vem disso, mas aí ele cai já pra uma conotação mais carnal, vamos pôr assim. Então eu gosto de usar sedutor, porque nem sempre ele precisa implicar esse tipo de coisa. Mas a gente tá falando sobre um cara que faz... ele tá
Ai, Jesus. Minha deusa, o cara tá ali fazendo RG falso, porque eu também não sei como é que é o cartão de identificação em outros lugares, então eu vou chamar de RG falso, que ele tem outros nomes. Então tá aquelas coisas meio que não era pra estar, é pelos escondidos. Um trabalho de luz muito incrível, onde a gente tem blocos de luz. A gente tem esse bloco de luz branco azulado. Aí a gente contrasta, óbvio, além do cabelo dourado, loiro dourado e as lentes amarelas, a gente já cai pra um vermelho alaranjado com uma bailarina. Que você fala, por que tem uma bailarina? Então é aquela história do o que tem por trás da coisa. Aí a gente vem na cena onde ele está bem amarelado, a gente tá num lugar diferente. Então tem um trabalho de blocagem de cena muito lindo, que é literalmente trabalhar com a sensação do que você tá sentindo ao observar, não só ao ouvir. Quando eu digo que ver um MV de K-pop enquanto você está escutando a música é uma experiência à parte, é esse tipo de coisa que eu tô falando. Você tá aqui, você tá literalmente envolvido. Aí você pega um shot desse jeito, onde ele tá com a cabeça pra baixo, te olhando por cima, né? Por baixo da sobrancelha, pelo menos, sabe? Aqui. Não sei explicar direito. Meu cérebro tá surtando em umas 3 línguas diferentes de ver o Kai. Mas até aí, depois a gente fala sobre isso. Não sei como que eu tô aguentando sem surtar aqui. Quer dizer, tô quase, mas vamos lá. Passei de cada vez. Tudo isso é sobre fazer você sentir algo enquanto você tá ouvindo e tá vendo. Então tudo isso foi pensado milimetricamente para chegar nisso aqui. Tem todo um conceito, tem uma construção de linguagem não verbal, que é o quê? É o som. Você não precisa exatamente entender o que ele tá falando para entender qual é a vibe geral da parada. É a escolha de cor, é a escolha de posicionamento, é o figurino, é a atuação dele. Então tem todo um... Nossa, que da hora isso aqui, peraí. E aí a gente tem uma edição com bastante corte. A gente tem essas cenas onde vai ficando preto, aonde fica preto, aonde você troca um tipo de dançarino com um tipo de estilo com o outro. Então tem esse contraste, essa dicotomia, que esses dois pontos separados, em que a gente tem ele sozinho, ele com as bailarinas, ele sozinho, eles com as dançarinas de hip hop, aí você vai cortando, aí tem todas as cenas onde ele vai mexendo e ele corta junto, então ele é um tanto quanto frenético, e esse tipo de coisa chama atenção. Quando chama atenção, você leva o seu olhar para aquilo. Então, essas trocas, esses cortes, eles fazem um distúrbio no seu cérebro, eles bagunçam, então você se sente mais atraído pra continuar olhando no negócio que você fica. Ele te põe uma certa tensão, seduzir, ele te dá uma certa tensão, canto de sereia, sabe? É tudo isso junto e misturado. Eu acho que eu tô meio surtada porque eu acabei de ver o vídeo do Jimin, aí eu tô vendo o Kai, e aí vocês já sabem, né? Se eu tivesse que ver mais um do Taemin depois desses dois, aí eu jogava a toalha. Bota! Semi-Free do Jimin, Rover, do Kai, Idea, Advice do Taemin, e aí por fim você coloca a cereja no topo do bolo, que é 28 Reasons da Seulgi. Acabou pra mim. Não sei nem como que eu tô aguentando nesse. Vai, continua. Aonde também a gente uma música que, obviamente, nossa, eu tô começando a suar. Acho que eu surtei, tô começando a suar. Então a gente tem uma música onde o trabalho, ele é sobre a sensação enquanto você está escutando ela. É um trabalho minucioso, não é sobre ter muitas informações, é sobre ter as informações necessárias no momento necessário. A coisa certa no lugar certo no momento certo. Uma delas é o timbre e a tonalidade de voz dele. Mesmo que ele tenha uma voz que faça agudos, esses agudos são usados como um temperinho ali em cima, assim como os graves mais cheios de distorção, de drives, de frases e afins. Mas é uma música muito mais falada. Esta região da fala, ela é muito mais atrativa, né? A fala onde a gente tá no médio, um tiquinho para o grave, ela é muito mais atrativa e sedutora.
E ele não canta muitas sílabas ao mesmo tempo. Ele puxa um pouco cada uma das palavras, ele tem espaços e respiros entre elas, o que causa ainda mais essa sensação. Ou seja, bem-vindo ao canal, onde eu explico todas as minuciosidades de uma música, do porquê você sente o que você sente quando você tá escutando a música. Tudo isso é feito de caso pensado. Pode não ser porque, eu sei que se eu fizer isso e isso, ele vai causar isso. Isso é psicologia, gente. Mas, de tanto que foi feito, eu sei que se eu repetir um padrão X, eu consigo a reação Y. É simples. Pode não ser consciente no ponto eu sei que se eu fizer isso daqui, ele vai causar isso por causa de tal, tal e tal. Nem sempre. Mas eu sei que se eu fizer X, eu tenho Y. Se eu fizer A, eu tenho B. É simples. Eu sou a maluca que vai explicar o porquê de X e A serem do jeito que ser, do porquê eles causam. Psicologia. Eu não acredito que eu estou explicando psicologia e filosofia e estética. Eu sou simplesmente uma adoradora, né? Assim, o que eu estudo é por conta própria dessas coisas. Mas eu sou formada em música, composição e marketing, né? O MBA em marketing tá vindo e o estudo de semiótica vem logo depois, né? Vamos torcer pra eu conseguir fazer meu mestrado em semiótica. Mais um passo de cada vez. Todas essas informações causam isso. Então, bem-vindo ao canal onde eu explico tudo e esses vídeos são enormes. E óbvio que eu surto de vez em quando. Mas a gente mantém um pouquinho. O que eu acabei de falar da voz? É uma voz mais aveludada. Ou seja, ela não tem a rispidez de um tipo de ir de uma forma agressiva em cima da coisa. A rispidez traz isso. A rispidez, a um certo ponto, ela traz uma sensualidade. Mas quando a gente trabalha uma coisa mais aveludada, ou seja, ela é grave, mas ela tá no fundo, ela literalmente soa como mel nos ouvidos das pessoas, ela causa outro tipo de parada, né? Então tem todo um contexto, né? Acabei de falar isso e ele vem e me faz o quê? Na ponte? Descasque o falso do real. A verdade para você. Vire o pensamento que as gaiolas... vire o pensamento que te engaiola. Como você vê quem eu sou? Observe-me. Então ele tem trocentas faces e facetas. Seduzente, eu vou chegar em você e vou fazer você gostar de mim, não importa o que esteja, porque eu vou criar uma personalidade. Uma coisa meio fuckboy. Eu estou jogando pra fora o meu nome. Rover, alguém quer me explicar exatamente de onde que vem especificamente o Rover? Esse pedaço é uma fórmula da SM que funciona toda vez. Você faz uma ponte um pouco mais melódica, um pouco mais pensada no vocal, pra cima, pra baixo, não importa. Mas aí você puxa essa última nota, que geralmente tem alguma coisa a ver com o nome da música ou com alguma frase importante do refrão, aonde você sobe, então você faz um slide, você faz um glissando. Tem trocentos nomes pra isso. Você vai subindo com uma nota única, ou seja, numa única respiração. Uma nota única, não. Numa única respiração, porque você vai subindo as notas. E quando você tá chegando quase no ponto, ele vem com o refrão. Então você repete o refrão e aí você tem outras vozes acontecendo, você tem ad-libitum, você tem contracantos, onde o próprio cantor ele se repete, ou quando você tem grupos, a gente tem um dos main vocals fazendo a high note. Aqui ele não é um cantor de high notes extremas, como o Bacon, por exemplo. O Bacon, o TL e a Wendy, por exemplo, e a Taeyeon são... eu acho que o Anil são os designados para fazer as notas que toca lá em cima. E o Haechan também, que a gente tá conversando sobre o NCT Dream, o Xiaojin no Wavy. Então a gente tem estes que são os designados para fazer os extremos. Outros vocalistas também são capazes de fazer a Seulgi,
o tem, o que eles fazem, mas eles não fazem lá no extremo, eles fazem alto, mas não ao extremo. Então a gente trabalha com essa high note, refrão, volta, com mais informação, ou nem sempre tantas. Mas como a gente já passou pelo clímax da música, que é a ponte, o que vier depois é relaxamento, principalmente porque é o refrão. A gente já ouviu ele lá atrás, então a gente já está familiarizado com ele. E aí tem ele fazendo outras notinhas de fundo que a gente tem os ad-libtons. Contracanto é quando a gente tem uma melodia a mais que se conecta com a melodia original, principal, necessária da música, e ad-libtons são pequenos pedacinhos que vão ali pra dar um gostinho a mais, pra dar um temperinho. Seria o confete do brigadeiro. Aí a gente faz uma outra falada no médio grave, com essa crepitação na voz desse drive. Ai, ele ainda repetiu mais uma vez o refrão! Nossa, aí se me ganhou, neném. Porque existe uma coisa que eu aprendi na faculdade, que é: nem sempre você precisa colocar certos elementos na música, mas ao colocar eles, você dá um gosto a mais, você cria a outra coisa, né? Você traz mais informação, você dá um gostinho a mais, você tempera um pouco mais o prato, vamos por assim. E quem não gosta de um prato bem temperado? Mesmo que você não goste de encher, de entuchar de tempero, tem que ter aquele saborzinho gostosinho, né? Você não precisa encher de tempero, mas se você encher de tempero, ele fica bom. Vai por mim, ele fica bom. Se você tem o paladar, você me entende. Sim, estou fazendo metáfora com comida. Isso daqui, quando ele repete mais uma vez, ele te dá um pouco mais do que você já veio. Do tipo, se ele terminasse ali, eu ia ficar assim, nossa, eu vou escutar de novo. Mas ele já entregou mais um refrão. Então você fica mais feliz ainda, mais satisfeito. Porque a forma como ele estava terminando, ele ia pedir mais um. Então, se ele terminasse Mr. Rover, eu esperava que ele terminasse num, né, Mr. Rover, sem nada mais acontecer, num silêncio e só deixando terminar a voz dele. Mas ele me entrega mais uma estrofe, mais um refrão, né, mais um par de barras. Era esse que eu esperava ali atrás, mas ele me entregou mais um pedacinho, principalmente aqui, onde ele faz, instrumental, ele faz uma pequena diferenciação. Aqui a gente tem com o instrumental inteiro, mas aqui a gente já tem um pouquinho menos. E aí termina. Perfeito, incrível, maravilhoso. E é assim que eu sei que terminou as coisas da SM, porque eles adoram fazer um pós-crédito. Mas é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, ele ficou enorme, ele ficou gigante, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que eu disse. Se você quiser que eu fale mais sobre o Kai, sobre o EXO, ou sobre qualquer outro artista da SM, ou qualquer outro fora, deixa um comentário aqui embaixo, eu adoro ler os comentários de vocês, eu tô sempre respondendo quando eu consigo, quando eu posso. Tô sempre aceitando sugestões de vocês aqui no canal, então muitíssimo obrigada por passar esses minutos aqui comigo, espero que tenha gostado. Não esquece de deixar um like no vídeo e aqui não esquece de deixar um like no vídeo, me seguir nas outras redes sociais, onde eu tô sempre avisando quando tem vídeo novo e tenho conteúdos específicos para cada uma delas. Muito obrigada e a gente se vê em uma próxima. Tchau!